Olá, eu sou o Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você debates da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica, aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. E o tema de hoje é Sou Cristão e daí? Os nossos convidados são Daniel Berg, pastor da Igreja Primeiro Amor, consultor de negócios, e Paulo Andrade, bacharel em Direito, servidora pública. Antes de nós iniciarmos, eu quero ler com você um versículo bíblico, um pequeno trecho que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 17, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós estamos iniciando um programa que tem por objetivo discutir hoje a influência do cristão na sociedade, a participação do cristão na sociedade. Hoje o Brasil, de acordo com os dados do IBGE, é majoritariamente cristãos. Católicos e evangélicos representam mais de 80% da sociedade brasileira. No ano de 2040, de acordo com a perspectiva do IBGE, os evangélicos serão maioria, inclusive na população brasileira. A pergunta que resta é: será que nós estamos influenciando adequadamente a sociedade? Será que nós estamos sendo respeitados nos lugares que nós ocupamos? Com isso, nós estamos abrindo nosso programa de hoje. Eu quero fazer uma pergunta inicial para a nossa convidada, para o nosso convidado. O que é ser cristão na atualidade, Paula? Oi, Eduardo. Boa noite aos telespectadores e ao nosso amigo Daniel Berg. Ser cristão é um desafio diário. Primeiro porque envolve uma vida integral com Cristo. Isso implica não só numa vida de igreja, que chamam eclesiástica, mas também numa vida diária, na família, no trabalho, no condomínio, onde você estiver, você testemunha Cristo. Então, este é o mote de quem é cristão, né? Ele vai ter que influenciar, ele deve fazer isso. Se não fizer, ele vai ser influenciado pelo mundo. Então, esse desafio que nós temos. Então, a gente debate isso na atualidade porque parece-me que tentam nos deixar num ambiente só de igreja. Nós não temos como fazer isso. Do ponto de vista da nossa filosofia, se assim pensarmos, do nosso credo, como a Constituição nos garante, nós somos cristãos às 24 horas do dia. Não tem como nós tomarmos decisões separadas das Escrituras. E é importante que as outras pessoas que não professam a nossa fé entendam e compreendam o nosso contexto de decisão. Aliás, esse é um tema que é muito debatido pela cosmovisão bíblica. Nós temos trazendo todo o programa aqui, essa questão da cosmovisão bíblica, porque a cosmovisão bíblica veio para quebrar com essa dualidade entre sagrado e secular. Ou seja, tem muita gente que acha que ser cristão é apenas ir numa igreja dia de domingo, assistir a um culto, ir numa missa, mas ser cristão é ser 24 horas por dia, 7 dias na semana e exercer um chamado, né? Um chamado, e esse chamado vai depender da situação especial de cada um. No trabalho, na atividade que você faz, no meu caso como servidora pública, eu sou mãe, então eu também tenho a minha atividade em casa, na igreja, exerço a função de diaconisa, né? Então a mulher, ela tem avançado e é importante entender que o cristianismo teve um papel fundamental para a inclusão da mulher, da atividade das crianças. Jesus chega e diz: vinde a minhas criancinhas. Na sociedade em que ele estava inserido, mulher e criança eram tratados de forma distinta dos homens. Então, ser cristão contempla todo um conjunto de princípios. Nós não podemos declinar de nenhum deles. Podemos sim negociar, debater, estamos numa sociedade plural, devemos fazer isso, mas há princípios que são inegociáveis. Paula,
Você falou uma coisa que me chamou muita atenção nessa sua primeira fala. Você falou sobre influência. Sim. E eu acredito que a gente vive na sociedade e não existe ninguém que esteja completamente isento de sofrer influência. Ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Dentro desse contexto que o Eduardo trouxe para a gente, se o cristão não está exercendo a sua função, como diz em Mateus 5, de sal e luz, que é o de influenciar a sociedade, ele está sendo influenciado por ela. E aí cabe essa pergunta que é o tema do nosso programa hoje. Eu sou cristão, e daí? E daí? Como é que eu vivo na sociedade? Como é que eu vou me colocar nessa sociedade que a gente vê que é tão, muitas vezes, cruel? Sim, nós, embora 80% da população se fale ou diga cristão, existem níveis de aplicação ou níveis de compromisso com Deus. Alguns são por tradição, outros por conversão. Enfim, tem uma série de questões doutrinárias e da forma como a pessoa manifesta a sua fé. É importante que a gente considere que, como cristão, nós vamos ter o desafio de vivermos a fé cristã em todo tempo, em todo lugar. Mas, com isso, nós somos instados a lidar com alguns conflitos, sim, conflitos, inclusive internos, porque as pessoas pensam que a gente não tem o conflito interno na hora de fazer determinadas declarações ou determinadas escolhas, nós também temos que avaliar o nível de conflito que vamos ter, mas nós precisamos seguir de acordo com a palavra. E isso faz com que nós tenhamos, talvez, alguns incômodos. Esse é um ponto interessante, Paula, porque hoje em dia ser cristão é difícil. Você se posicionar de uma forma bíblica hoje é difícil. E muitas vezes, Daniel Berg, é ir de encontro, muitas vezes, a verdades que são colocadas, muitas vezes dentro de uma visão do politicamente correto. Por exemplo, você se posicionar, você se ter posicionamentos contra aborto, por exemplo, contra ideologia de gênero, por exemplo, são temas que são polêmicos. Sim. E isso gera conflitos, muitas vezes em ambiente de trabalho, conflitos como nós discutimos em programas anteriores na universidade, isso gera conflitos nas mídias sociais. Como o cristão pode se portar, como é que ele deve se portar em relação a essas questões? Do ponto de vista humano, individualmente, ele tem que ter uma relação com Deus verdadeira, uma vida de oração, uma dedicação à palavra. Isso é importante. Não tem como você influenciar o outro se a palavra não te influencia. É fundamental você ter essa clareza de entendimento e as pessoas que não são cristãs entenderem como funciona para a gente, tá? Mas você também vai ter a tua relação com o coletivo. Há momentos em que você vai ter que ter a ousadia de se posicionar, e é importante se posicionar. É preciso ter essa ousadia? Sim, é preciso. O Evangelho nos convida à ousadia. Nos constrange, é isso, né? Nos constrange. Você tem a palavra da verdade, ela traz vida e vida eterna. Então, não tem como você não querer compartilhar a vida eterna com as pessoas. Aquilo que Cristo tem, o plano de Deus para o homem. É impossível não falar de família e não visitar Gênesis 1. É impossível não ver os exemplos de famílias mal-sucedidas que a Bíblia traz também. Paula, tá? Então, isso tudo influencia as nossas decisões. A gente avalia os exemplos que nós temos para fazer melhores escolhas. Você falando disso daí me lembra muito a situação de Ló em Sodoma. Muitas vezes eu vejo o cristão hoje como se fosse Ló em Sodoma. O cristão hoje, ele está na sociedade onde o senso comum é totalmente contra o ensino bíblico. Então, a gente escuta uma forte corrente levando o tema como o aborto como uma coisa positiva, levando a separação do casal como uma coisa positiva, a destruição da família, eutanásia, e vários outros temas que são totalmente contra
contra as leis de Deus. E o cristão muitas vezes se vê tolhido dentro de uma sociedade onde esse entendimento é corrente. E a gente não vê um posicionamento do cristão em relação a isso, contra isso. A que você atribui isso? Por que o cristão, como disse o Eduardo Costa no início, sendo maioria da sociedade, se constrange de colocar a sua opinião e o seu posicionamento ante tantas situações contrárias à Bíblia e à fé cristã? Primeiramente, nós, no ambiente cristão, que o país é um ambiente cristão, o Brasil é confessional em alguns aspectos, nós vivemos muito tempo sobre um ambiente de conformação. Nós também, em alguns aspectos, estávamos numa situação confortável. Mas, de uns tempos para cá, alguns grupos bem organizados, com pautas e com objetivos bem específicos, eles têm conseguido trazer à lume alguns debates que, para nós cristãos, são considerados sensíveis. Todos esses que vocês exemplificaram são sensíveis, porque mexe com a vida, mexe com a família, mexe com a decisão de quem tira e quem dá a vida. Isso para a gente é fator importante. E aí o que acontece? Essa sociedade que quer ocupar também esse espaço, quer se fazer ouvir, isso é da democracia, se fazer ouvir, mas eles têm que negociar com um grupo majoritário. E nessa hora, eu penso que o cristão não se organiza. Eu queria fazer uma pergunta para o Berg sobre isso. Berg, essa fala da Paula ela é muito importante. Seria o fato de nós dizermos que hoje existem no Brasil grupos políticos com determinado viés ideológicos que estão se organizando com o objetivo de implementar a sua agenda, ou complementando, será que minorias organizadas estão impondo seus valores, as suas agendas, os seus projetos a uma maioria que se diz cristã e, desconhece o evangelho, muitas vezes acaba sendo convencida de que alguns valores que são contrários ao evangelho são causas sociais importantes defendidas, e essa maioria não se posiciona adequadamente? Eduardo, isso para mim é muito claro. Para mim está muito claro isso. Existem grupos de ideologia materialista, secular, comunista, como queira, e aí a gente escuta várias identidades, vamos dizer assim, de esquerda, anticristãos, que são uma minoria, mas são uma minoria organizada. E existe um tripé que é trabalhado e muito organizadamente e sistematicamente por eles, que é a política, os meios de comunicação e o meio jurídico. Então, se você toma esses 3 pontos, você tem uma condição de manipular e de controlar a sociedade num processo de influência e também de decisões que são muito grandes. E como os cristãos eles não estão organizados para se posicionar contra isso, isso vem se desenvolvendo durante anos e anos, e hoje a gente, enquanto cristão, se vê numa posição de estar sendo tolhido de seus direitos. Então, assim, esses grupos, eles aproveitam a democracia, que a Paula colocou muito bem, que é a liberdade de se expressar, de buscar a sua felicidade, de colocar os seus pontos de vista e defendê-los. Só que quando esses grupos minoritários conseguem esse espaço, eles querem tolir os cristãos de se colocarem também. Então, hoje, o que a gente está vendo é que os grupos menores conseguem ocupar espaços e impedem, trabalham e criam rótulos e hoje o que a gente chama de lacração, né? De cancelamento de tudo que é contrário às suas ideias. E nós, cristãos, precisamos nos organizar para contrapor esse tipo de processo que tá se formando dentro da sociedade brasileira, para defender
a sociedade brasileira, o Estado democrático de direito e as nossas famílias. É importante, você citou uma coisa e me veio à mente agora no início do mês de julho, teve uma manifestação política no estado de São Paulo e me chamou muita atenção, Paulo, o fato desse grupo político, ao passarem na frente de uma instituição de ensino confessional, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, eles depredaram a Universidade Presbiteriana Mackenzie, picharam, justamente porque eles viam na Universidade Presbiteriana Mackenzie algo a ser enfrentado, derrubado, e isso para mim foi uma afronta, inclusive, à liberdade de expressão. Como é que você enxerga isso, Paulo? Como é que você vê isso no atual momento brasileiro? Primeiro, é um equívoco das minorias atacar um grupo que, em tese, é pacífico. Então, primeiro, eles vêm num grupo que não vai reagir, né? Que, em tese, a reação vai ser o protesto pacífico. E eles vêm de uma forma a afrontar. Não tem como você impor a um grupo tão numeroso algo pela força. Eles podem tentar, sim, infiltrar-se nesses ambientes e tentar, de outra forma, mudar, influenciar a forma como nós pensamos. Mas o Evangelho nos influencia. Então, é muito difícil, se a pessoa é firme na fé, conseguir. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã. No nosso próximo bloco, nós vamos continuar aqui nesse bate-papo. Eu quero ouvir a fala do Daniel Berg em relação a esse assunto. Não desligue, não mude de canal, permaneça conosco. Em instante, nós retornaremos e daremos continuidade. Sou cristão, e daí? Como se posicionar na sociedade? Muito bem, voltamos no nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você assuntos da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica, que nós chamamos de cosmovisão bíblica. E o assunto de hoje, que nós recebemos aqui a Paulo Andrade e recebemos o Daniel Berg como convidados, é: sou cristão, e daí? Daniel Berg, eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Manda. Fala-se muito hoje na existência de uma cristofobia, e eu ouvi essa semana, acho que lendo alguma coisa nas mídias sociais sobre cristogenia, ou seja, existe uma aversão de determinados grupos políticos e ideológicos contra o cristão? Olha, isso não é uma coisa assim que eu colocaria como você disse, assim, se existe ou não. Existe, e quem nega isso está negando a realidade, mas como isso é esporte no Brasil, eu nem me impressiono mais. A questão da cristofobia, ela é muito séria no mundo todo. E aqui no Brasil ela só não é maior porque a grande quantidade da população é cristã, ainda é cristã. Grande parte pouco esclarecida, grande parte não tem esse entendimento ainda do que está acontecendo, mas se você prestar bem atenção no que está acontecendo no Brasil hoje, você vai ver que grupos têm sistematicamente atacado os cristãos. Por exemplo, hoje a gente tem um levante, vamos dizer assim, político muito grande contra os cristãos. Por exemplo, temos um candidato ao STF que foi declarado pelo presidente Bolsonaro que seria cristão. E a partir daí criou-se uma série de restrições e uma série de polêmicas e críticas a tudo que fosse cristão e a qualquer candidato que fosse cristão, como se ser cristão fosse alguma coisa negativa. Isso não é só em relação ao STF. Recentemente, o ministro da Educação, por ser cristão, se eu não me engano, membro da Igreja Presbiteriana, ele foi praticamente cancelado em muitos ambientes acadêmicos, dizendo que ele não poderia ser ministro da Educação por ser cristão. Justamente. Agora, por que isso? Por que isso? Por que esse temor ao cristão? É muito simples. Durante muitos e muitos anos, 40 anos, 50 anos, o Brasil, ele tem sido dominado e as suas instituições aparelhadas por grupos ideológicos de esquerda, marxistas, comunistas, e eles têm tomado conta das instituições, sobretudo as instituições de ensino. Quando um cristão assume uma pasta dessa, obviamente, ele vai começar a tratar de problemas que são criados por esse tipo de ideologia. E não se quer isso. Então, o levante acontece. Essa
essa crise, ela acontece. E se munindo desse grande aparato de comunicação e de mídia, é criado uma série de rótulos e críticas ao cristão para que ele seja visto como uma coisa negativa para a sociedade. E isso é completamente diferente da realidade. Hoje, nós temos, você citou aí o ministro da Educação, o MEC é um ministério e uma instituição tomada por esse tipo de ideologia da esquerda. Agora, Berg, deixa eu fazer uma pergunta para a Paula sobre isso. Paula, será que o Berg deixou muito claro o seguinte, que existe um aparelhamento político, ideológico de instituições de ensino, do poder judiciário. Será que isso, em parte, não é culpa dos cristãos também? Sim, é impressionante a capacidade que nós temos de nos organizar até na igreja, fazer eventos, fazer atividades, mas nós não estamos organizados para fora. Embora nós sejamos eclésia em todo o tempo, o cristão por muito tempo ficou num ambiente confortável, como eu falei no bloco anterior, e hoje ele precisa ir para um debate mais construído. Será que ele está vivendo a sua fé no ambiente privado e está deixando de manifestar sua fé adequadamente no ambiente público? Sim, porque há, como já se observa, algumas reações no sentido de tolher a voz do cristão. Obviamente, não é prudente você sair por aí a debater e brigar com todo mundo, mas é prudente que você estabeleça os limites de que você não vai tolerar um avanço à sua fé. Ou se posiciona adequadamente também, né? Até porque a pessoa que está se posicionando contra você não está entendendo o contexto em que ela está inserida. O cristianismo ele trouxe muitos avanços para a sociedade, tá? É importante, se você chegar, parar e ler os 10 mandamentos, os 6 que são relacionados ao próximo, eles estão muito fortes. Alguém aqui vai concordar, porque o mandamento não matarás está na Bíblia. Ele não é comum e geral para todos? Não roubar, não cobiçar as coisas dos outros, isso tudo são princípios que estão e que permeiam as pessoas. Ainda que elas discordem de qualquer questão ou outra na Bíblia, existem princípios que norteiam a sociedade e estão nesse contexto. Paula, isso que você está falando, para mim, não era nem, sei lá, motivo de discussão, porque a civilização ocidental ela foi construída sobre bases cristãs. Então, hoje, democracia, justiça, liberdade, liberdade de expressão, a possibilidade de você falar e de se colocar sem ser criticado, tudo isso são instituições e são normas e regras que foram trazidas por conta do cristianismo. E hoje o cristão está sendo tolhido. O mais interessante desse debate atualmente é o seguinte, principalmente na esfera em que nós estamos no Brasil. Liberdade de imprensa é um tema que o pessoal tem debatido bastante. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, isso tudo faz parte de um conjunto de princípios, são 6, que foram introduzidos no debate democrático a partir da emenda constitucional número 1 da Constituição Americana. E de lá para cá, inúmeros avanços aconteceram no sentido da liberdade de credo, da não intervenção da igreja no Estado, do Estado na igreja. Esse é um debate que acontece, né? Aliás, diga-se de passagem uma coisa, Paulo, que nós precisamos deixar muito claro, porque muitas vezes a história, ela é omitida. Quando a história é omitida, quando você fala de liberdade, e você fala de fim da escravidão, você fala de democracia, você fala de direitos fundamentais, você fala de avanços em termos de políticas sociais, você fala de ampliação da educação. Essas conquistas, elas vieram da Reforma Protestante. A própria Reforma Protestante vai ensejar, portanto, a Constituição norte-americana ou a Declaração de Virgínia, que são documentos que vão primeiro dizer, olha, existe uma separação entre religião e Estado. O Estado é laico, mas o Estado jamais é laicista. Sim. Jamais é laicista, mas eu queria colocar uma questão para a gente refletir, quero voltar nisso, inclusive você que está nos escutando, olha que interessante esse ponto. Nós temos hoje 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos 11
atuais ministros é de credo, pelo menos declaradamente cristão. Apesar de nós termos um país de maioria de cristãos. Nós temos mais de 80% da população brasileira de católicos ou evangélicos. Por que esse grupo, que é maioria, não pode se fazer representar na principal instância decisória do Poder Judiciário brasileiro? Por que a ampla maioria da sociedade não pode se fazer presente porque tem uma fé pública, porque é cristã, porque é católico, porque é evangélico? Por quê? O que explica isso? Existe a questão que o Berg muito bem colocou, de ocupar determinados espaços, e as decisões do judiciário, elas impactam toda uma sociedade. O pensar cristão, ele é mais conservador, ele tende a um conservadorismo. Ele cria, portanto, obstáculos a determinadas agendas, né? A determinadas agendas, isso mesmo. E aí, essas agendas, elas passearam nos últimos 20 anos livremente no ambiente político brasileiro. E o que essas pessoas não sentiram foi resistência. Nos últimos 4 anos, existe sim uma resistência da sociedade a determinadas agendas que avançaram. Aqueles avanços positivos nós precisamos reconhecer, né? E realmente algumas questões precisavam ser tratadas, mas aqueles outros que afetam a intimidade das pessoas, que afetam a família e que influenciam a forma como a sociedade vai funcionar, precisa ser amplamente debatido. E você não tem um amplo debate excluindo 80% da população. Esse amplo debate não acontece. Quer dizer, há uma democracia onde diz o seguinte, olha, a democracia funciona até onde meus valores valem. A partir do momento que os valores de uma grande maioria da sociedade começam a influenciar a sociedade, esses valores, essas ideias não podem ganhar a esfera pública. É mais ou menos isso, Berg? A verdade, Eduardo e Paula, é que o cristão, o verdadeiro cristão, ele incomoda. O cristão incomoda? O cristão incomoda. Incomoda o quê? Ele incomoda principalmente a agenda que está posta. A agenda que está em plena execução. E de uma hora para outra, assim, de forma surpreendente para os realizadores dessa agenda, ela foi interrompida em 2018. Isso é um fato. Isso é um fato. A eleição do presidente Jair Bolsonaro trouxe à luz uma imensa maioria que estava calada e que se fez ouvir a partir do voto. E aí houve um despertamento muito grande dessa minoria que tinha uma agenda já sendo colocada sem nenhuma resistência, e isso levantou um grande alerta em relação ao que estava acontecendo. Tipo assim, opa, está acontecendo alguma coisa e a gente não prestou atenção. E agora isso passou a ser um foco de atenção total para esses grupos, para tentar calar os cristãos, porque eles sabem da força, do poder e da ampla maioria que esse grupo tem na sociedade. E que, se consciente e organizado, nada pode deter o povo de Deus. Nada. Acrescento aí, Berg, e aí é público, né, diversas imagens de candidatos indo a cultos evangélicos, indo a missas, fazendo parte dos processos para tentar conquistar cristãos, evangélicos ou católicos, no ambiente. Então, o debate da religião, ele vem já acontecendo, quer nas decisões no judiciário, quer nas decisões dentro do poder executivo ou legislativo, acerca de leis, acerca de decretos para beneficiar determinados grupos ou para tomar decisões para favorecer determinados grupos, quer no ambiente das eleições. Todos esses ambientes, eles estão sendo debatidos dentro da questão religiosa também. Só que o debate é assim, nós temos que calar. Não vão calar. Não tem como calar uma quantidade grande de pessoas assim. As pessoas hoje estão exercendo as suas liberdades e que defendam as suas liberdades até o final.
porque senão elas vão ser atropeladas. E esse atropelo, ele foi terrível em diversos momentos da história, e o Brasil não precisa disso. É fato que o momento político brasileiro recente mostra a força dos cristãos. Aliás, eu diria até antes, Berg. Antes de 2018, você teve uma eleição anterior, por exemplo, que a Marina Silva, ela teve 20% dos votos numa eleição presidencial, e em grande parte, votos de evangélicos. Sim. Me lembro que houve uma mobilização de muitas igrejas evangélicas, a Marina Silva chegou em terceiro lugar naquele momento, sim, se posicionou muito bem, mas depois perdeu o apoio das igrejas, porque começou a titubear em algumas agendas que são fundamentais para as igrejas cristãs. Na realidade, ela se apresentou como uma evangélica, uma cristã evangélica, mas aquilo era só uma capa. E eu sempre digo, aquilo que você é, você não consegue esconder durante muito tempo. Marina Silva é um caso disso, se apresentou como uma cristã evangélica, mas depois mostrou que toda a sua agenda era pautada pela esquerda, pelo marxismo, pelo materialismo. E a outra eleição que ela participou, a votação dela foi pífia. Por quê? Porque aí os cristãos já tinham a consciência de quem ela realmente era. E esse processo todo que está acontecendo, principalmente agora em relação ao cristão, tem muito a ver com a eleição que está se aproximando aí no ano que vem. Sim. Tem muito a ver com isso. Então a gente vê, e é um alerta para você que está nos escutando. A Paula colocou muito bem. Candidatos que estão indo para a igreja, que nunca foram na igreja, estão indo para a missa e nunca foram para a missa. Nós vimos aquela coisa que chegou a ser ridícula do Haddad e da Manuela Dávila numa missa. Nunca tinham pisado numa missa, já tinham dado declarações dizendo que eram ateus. E aí tentando enganar as pessoas. Então, mas será que o cristão hoje está atento para isso? Já percebeu isso ou não? Eu acho que não. Incrivelmente eu acho que não, Eduardo. Eu acho que o cristão tem que abrir os olhos, tem que ter uma percepção melhor em relação a isso, em relação ao seu papel, em relação ao que fazer. Por isso que eu citei Ló. Por quê? Porque Ló, ele estava dentro de uma cidade que era a cidade do pecado. E o que era que ele fazia dentro dessa cidade? Ele era influenciado pela cidade, ele não influenciava ninguém, ele não tinha voz, ele não se colocava como cristão, ele não se apresentava como cristão, ele não apontava para aquilo que estava errado e pedia o arrependimento de Deus. E o que é que você está fazendo enquanto cristão? Qual é o seu posicionamento? O seu vizinho sabe que você é cristão? O seu vizinho sabe que você é evangélico, que você crê em Deus? Qual é o seu testemunho na sociedade? Você tem buscado conhecimento e informação para saber votar? Isso é muito importante, Eduardo. Eu verifico, Paula, Berg, que na verdade é um aprendizado. O cristão está aprendendo a participar ativamente da vida pública. Acho que nós não estamos conseguindo ainda caminhar da forma como deveríamos. Tem muitos cristãos que se apresentam como cristãos, são eleitos cristãos, mas chegam no parlamento, chegam no executivo e não representam adequadamente os valores cristãos. Nós precisamos identificar potenciais candidatos nas igrejas cristãs, identificar pessoas que são verdadeiramente vocacionados, preparar, capacitar, mas acima de tudo, votar melhor. E não somente votar, como também acompanhar os mandatos, sim, cobrar os mandatos. Não basta dizer que é cristão, que é crente, que é católico. Nós precisamos realmente ter uma vida mais ativa na nossa política. Mas vamos voltar no próximo bloco, terceiro bloco. Não desligue o seu televisor. E eu quero fazer uma pergunta para os dois. O Estado é laico? É isso mesmo? Voltamos já já. Muito bem, voltamos ao nosso terceiro bloco do programa A Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você debates de temas da sociedade, de temas contemporâneos, com base na cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica. E o tema de hoje é Sou cristão e daí? Eu quero voltar a Berg e Paula com uma questão importante. Estamos falando um pouco sobre a questão da influência do cristão na sociedade. E sim, nós estamos escutando muito sobre o Estado ele é laico, o Estado é laico, o Estado é laico, como se fosse um impedimento para o cristão participar da esfera pública. O impedimento do cristão ser, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, o impedimento do cristão ser ministro da Educação, o impedimento do cristão professar
publicamente a sua fé. Mas esquecem que o Estado é laico, mas ele não é laicista. Como é que é isso, Paulo? Bem, o Estado laico, ele permite a pluralidade de religiões, ele permite que cada um exerça a sua crença e o seu credo de acordo com aqueles princípios que ali são seguidos. Ele resguarda isso, a Constituição brasileira resguarda, inclusive o ambiente, o templo. E isso tudo, ele contempla a sociedade, ele forma o tecido social. É tão importante esse debate do Estado ser laico e não laicista, que chama a atenção alguns comportamentos que beiram assim, uma fiscalização excessiva. Por exemplo, o requerimento de um deputado federal pedindo ao ministro que esclarecesse as falas dele de púlpito. Então, tinha alguém fiscalizando o ministro no culto, ministro da Educação. Como se ele não tivesse a liberdade ali de falar da sua fé e do que ele falava. E se você vai ver, é o requerimento 56/2021. Eles debatem a questão das falas do ministro dentro de um ambiente em que ele é pastor, em que ele está pregando, que ali ele exerce um ministério, que ali ele vai tentar cumprir aquilo que Deus deu como missão para ele. E é importante que as pessoas entendam que cada crente tem a sua missão no mundo, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, e cada um tem um chamado e um propósito de vida. Então, ele foi convidado a explicar as falas dele. Da mesma forma, a ministra Damares, né? Isso aconteceu com a Damares também. Também. É uma coisa... chega a beirar um absurdo, ou seja, você não pode professar sua fé, aquilo que é parte, nós falamos muito sobre isso, né? Nós vivemos um cristianismo na integralidade. Sim. Nós não somos cristãos somente dentro de casa, nós somos cristãos em todas as nossas áreas de influência, nos nossos cargos públicos, nas nossas universidades, e a partir de agora querem cercear o nosso direito de nos expressarmos publicamente. É isso mesmo, Paulo? Isso, e é interessante a resposta que o MEC manda, né? Ele evoca o artigo 5º, os incisos 4, 6 e 8 da Constituição, e ele diz o seguinte, que dentro da liberdade de crença é possível a pessoa se manifestar. Dentro da liberdade de expressão, ele tem essa liberdade de dizer como ele vai viver a fé dele. E ele pode viver essa fé sem ter que prestar contas ao legislativo, até porque a função que ele exerce ali tem o princípio da legalidade. As políticas públicas são debatidas dentro do Congresso Nacional, não é isso? Ele tem que construir os normativos ali de acordo com os direcionamentos, ele não tem como fazer decreto à parte da lei, o decreto regulamenta a lei. Então, o debate acontece na esfera do legislativo. E Paula, o mais incrível disso tudo é que isso é colocado de uma forma como se ser cristão fosse uma coisa errada, fosse quase um crime. Quer dizer, ele está sendo acusado de ser cristão. Constrangido. Ele está sendo constrangido pela fé que ele professa. Ou seja, ele é um pastor que hoje está ministro da Educação. Então, na ideia desse deputado, era que quando ele assumisse o cargo de deputado, ele mudasse o pensamento, mudasse a forma de agir, mudasse a fé. O que é que se quer com relação a isso? E quer dizer, e quando ele coloca isso, ele coloca assim, que ser cristão é errado. Ser cristão é ruim. Quer dizer que o cristão não pode assumir um cargo público. Ou então ele tem que ter duas caras, né? Ele se veste de um jeito no ambiente pessoal, particular, e no ambiente público ele tem que fazer o que os outros querem, enquanto que os outros fazem o que querem. Mas aí nós chegamos a um ponto fundamental dessa conversa. Está muito claro que nós estamos vivendo um ambiente de enfrentamento. Seria o caso, Berg, de nós dizermos que nós estamos vivendo uma guerra cultural no Brasil? Nós vivemos uma guerra cultural no Brasil, Eduardo. Com certeza isso. Em todas as frentes. Em todas as frentes. Na educação, no legislativo, no judiciário, no nosso dia a dia, no comportamento. A gente viu há algum tempo atrás, alguns dias atrás,
um comercial de uma lanchonete, onde foram usadas crianças para promover uma ideologia, como se fosse algo normal, como se fosse algo natural, como se fosse algo aceitável por todos. E imediatamente, grupos cristãos se levantaram contra, e eu dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Agora, aliás, chama atenção nessa questão, por exemplo, um colégio batista lá de Belo Horizonte fez um vídeo justamente se contrapondo a isso, e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, lá, a Comissão de Direitos Humanos, entrou na justiça com uma ação civil contra o colégio. Não vê a inversão de valores? Não vê a inversão tão clara de valores e vê como as instituições elas estão tomadas por uma minoria que em cima de uma ideologia marxista, materialista, ateísta, tem dominado e tentado controlar os rumos da sociedade, quando a maioria é cristã e é conservadora e não aceita esse tipo de trapaça contra as suas crianças? Muito bem, nós chegamos a um ponto que eu considero fundamental no nosso programa de hoje. Sou cristão, e daí? E daí significa o quê? O que nós podemos fazer? Como nós podemos nos posicionar? Como nós podemos fazer um enfrentamento desse momento? Eu diria que o Brasil vive uma crise civilizatória. A nossa civilização está em xeque. Os nossos valores, o Brasil é assentado nos valores da civilização ocidental, dos valores judaicos-cristãos. O que nós podemos fazer como sociedade, Paula, como cristãos, nessa sociedade para termos mais influência ou para agirmos da forma correta? Primeiramente, exercer os seus direitos. Eu acho que o outro lado, ele usa todas as ferramentas que estão aí para nos cercear. E nós não devemos nos calar. Quem cerceia quer um embate aberto. Quem entra nesse enfrentamento precisa ter uma resposta adequada. A nossa resposta é dentro da estrutura que nós temos. E nós temos as ferramentas e mecanismos. O que nós, às vezes, temos é a dificuldade do debate. Nós precisamos nos preparar para esse debate público. Nós precisamos estar nos ambientes acadêmicos, dizer que nós existimos, sim, deixar claro que estão tentando nos calar. Isso não cabe, não é razoável, isso dificilmente vai acontecer da forma como querem e que isso apenas esgarça o tecido social, tá? Por quê? O enfrentamento dessas questões, elas, do ponto de vista das políticas públicas, dos objetivos do Estado brasileiro, das ações nacionais, elas são pequenas. Nós temos coisas grandiosas a debater e às vezes a gente fica num desgaste e as pessoas atacando um grupo que contribui consideravelmente para a sociedade. Tá? Guardados os exemplos ruins que tem em todo grupo social, os cristãos eles contribuem com a paz social. Quando investem em família, quando entram em áreas que às vezes o Estado não entra, tá? Se importam com grupos que às vezes o Estado não tem condições de fazer. Então o cristão ele presta assistência, trabalha com escolas. Às vezes nós temos pessoas voluntárias trabalhando em determinadas áreas em que o Estado usa as igrejas com parceria e isso é bom, isso não é ruim, isso deve continuar existindo. Nós fazemos parte disso, nós somos instituições e queremos ser relevantes. Queremos sim o reconhecimento também, como outras instituições religiosas têm e fazem e devem continuar fazendo. Então o cristão ele tem que ocupar esses espaços também na política. Inclusive avaliando melhor quem ele elege, porque nós precisamos ser melhor representados, procurar pessoas capacitadas e em condições de fazer isso, porque no atual momento nós também temos tido problemas com determinadas bancadas, com omissões, com patrimonialismo dentro da própria igreja. Isso a igreja precisa tratar primeiro dentro, para depois poder ir. O ID implica em influenciar e mudar primeiro dentro.
nós precisamos fazer isso também. Essa fala da Paula, eu acho que ela é muito forte, muito precisa, muito correta, Berg. Tu achas que hoje a igreja cristã, ela está elegendo adequadamente, está votando bem, está escolhendo bem? Como é que você enxerga hoje o processo político? Voltando à questão da política, como a Paula citou agora. Vou chegar lá, mas eu prefiro responder a tua primeira pergunta. O que fazer? O que fazer? Né? O que fazer? E o que fazer é assim, é que nem Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente. É metanoia. Romanos 12:2, né? Mudar a mente. Mudar a mente. Se você, que está me ouvindo, se você se diz cristão, você tem que primeiro conhecer a palavra. E você tem que viver a palavra. Porque no momento que você viver a palavra e parar de ter um comportamento parecido com o comportamento do mundo, você vai estar influenciando esse mundo. E ao influenciar esse mundo e conhecer a palavra, você vai conseguir observar que existe uma diferença entre você e o mundo. E ao observar essa diferença, você vai conseguir fazer as comparações. E fazendo as comparações daquilo que o mundo oferece, daquilo que a palavra te diz, você vai conseguir decidir melhor em quem você vai votar, como você vai agir, se você vai aceitar ou não propostas que não são adequadas à palavra e à vontade de Deus. E a partir daí você vai começar a influenciar a sociedade. E influenciando a sociedade, a gente muda, Eduardo, o atual quadro que a gente está enxergando. Depende de mim e depende de você. Você tem que aprender a votar. Agora a tua pergunta, em relação à política. O que a gente vê na política é assim, muitas pessoas se travestindo de cristãos, indo às igrejas, pedindo voto, tentando fazer acordos e conseguindo iludir muitas pessoas. E depois que elas são eleitas, elas passam a ter as mesmas atitudes erradas daqueles outros candidatos que não são cristãos. E aí, inclusive, levam vergonha ao nome de cristãos. E aí a maioria das pessoas acha que aquela pessoa que está lá, ela é cristã, mas ela não é cristã. Porque cristão é imitador de Cristo. E quem é imitador de Cristo não abraça a corrupção, não pega o que é seu, não faz acordo com o que é errado, não honra aquele que não merece honra. Então esse é um chamamento para nós, para mim e para você, cristãos. Precisamos ter um comportamento segundo o padrão bíblico, porque só assim nós vamos conseguir mudar a sociedade. No nosso debate do Círculo de Leitura que nós participamos no Instituto Aviva, inclusive tanto Daniel Berg quanto a Paula são assíduos, toda segunda-feira nós temos participado ativamente do nosso Círculo de Leitura e lendo literaturas sobre cosmovisão bíblica, inclusive uma literatura que eu quero recomendar para você que está ouvindo sobre isso, como é que eu posso me inteirar, aprender um pouco mais sobre o papel do cristão na política, é um livro do Wayne Grudem, Política Segundo a Bíblia, que é um livro que nós estamos recomendando, caso você queira se aprofundar, você que está escutando isso, é um livro que eu recomendo que você adquira, que você leia, porque ele vai justamente, é um teólogo que vai muito conceituado, que vai justamente mostrar o que a Bíblia fala sobre política. A Bíblia fala sobre política. A Bíblia é muito mais do que um manual de fé e conduta individual. A Bíblia é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas, prósperas. E esse livro do Wayne Grudem, ele trabalha justamente com esse debate do papel do cristão na política, do Estado laico, da forma como nós devemos eleger. E ele vai dizer o seguinte lá, Paulo. Primeiro, é importante o cristão ser vocacionado. Muitas vezes nós estamos elegendo pessoas que são cristãs, mas não são vocacionados para a política. E nem preparados. O segundo ponto é preparado. Um terceiro ponto é, você precisa, além de ser vocacionado, você ser preparado, você buscar santificação. Para que você não erre, para que você não peque, para quando o rei servir o banquete, como foi servido por Daniel,
E Daniel disse não ao banquete do Que rei. você resista. Resista ao banquete do rei. Mas tem muito cristão porque não está buscando a santidade, não está com uma vida diante do altar do Senhor. Quando o banquete serve, o rei vai lá e se degusta do banquete do rei e envergonha o evangelho de Cristo. Paula, na tua opinião, o que nós devemos levar em consideração na hora de escolher um candidato na próxima eleição? A primeira questão, e aí é importante, é você observar a pauta do partido político em que o candidato está afiliado. Porque o legislativo especificamente e também o executivo, ele contempla a pauta que o partido estabelece. O líder do partido que fecha questão nas câmaras e Senado e nas vereanças, enfim, todas as esferas do legislativo. Então, quando você escolhe aquela pessoa, às vezes o seu voto vai para ela, mas ela vai votar de acordo com o partido. Escolha de acordo com o partido, a proposta do cidadão tem que estar alinhada com o partido que ele está afiliado. Porque, senão, ele vai ficar numa série de conflitos e não vai chegar a defender a sua pauta. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa Versão Cristã. Tema de hoje, sou cristão e daí? Ficou aquele gostinho de quero mais. Ficamos com vontade aqui de seguir esse debate aqui, porque está muito interessante. Mas na próxima quinta-feira nós estaremos de volta aqui com mais um tema da atualidade, a partir de um debate firmado em Cosmovisão Bíblica. Hoje tivemos aqui Daniel Berg e Paulo Andrade. Na próxima semana, mais alguns convidados com o objetivo de edificar a sua vida, de alimentar você com temas influentes e pertinentes. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida.